Aloha, boa tarde a todas as joias que estão a me ver e a me ouvir. Felicidades a todos por este novo ano novo. Aqui agora sempre é a melhor maneira de ser feliz e de viver na prosperidade. Eh bien, hoje quero falar pouco sobre assunto interessante, claro, e muito importante. Aconteceu há dias aqui em casa, uma coisa que normalmente não faço, era numa refeição, e resolvi servir as pessoas à mesa porque as condições eram tais que era preciso fazer isto e acredito que a energia queria que eu fosse buscar a informação desta forma. Porque normalmente não servo as pessoas à mesa, eu quero que cada um aprenda a se servir para ser independente, para ser autonome, para não se fazer servir, por não servir os outros e principalmente, não, é por isso, principalmente para não servir aos outros. Servir os outros é uma coisa e servir aos outros é outra coisa, ok? Então, enquanto pego no prato de uma senhora, porque havia um senhor primeiro, mas vir-me para a senhora e tiro o prato e disse: posso te servir? Porque eu pergunto sempre se posso servir quando quero fazê-lo. Ou seja, qualquer atitude, qualquer ação que eu quero fazer na vida da pessoa, e pergunto se eu posso fazer, ou se a pessoa quer que eu faça. Ou seja, aí digo: posso te servir? E alguém respondeu: sim, claro, primeiro as mulheres. E a senhora que ia servir exclamou-se: não, isso não, a mim não me diz nada, isso até irrita-me essa frase, primeiro as mulheres, mas isso não faz sentido nenhum. E então ouvi as outras pessoas fazer uns comentários, e quando chegou a minha vez, eu disse, não, eu concordo plenamente com essa frase, as mulheres, primeiro as mulheres. E lhe dizer porquê numa outra ocasião, porque não gosto nada de falar enquanto estamos à mesa. E então aproveitei aqui por passar essa informação. Já fiz o vídeo em francês, agora em português. Quero fazer para os dois ao mesmo tempo. E então, porquê primeiro as mulheres? A reação da senhora é porque ela, hoje em dia, estamos educados por dizer e pensar e dizer e viver assim que somos todos iguais. Mas eu não concordo com isto. E vocês vão compreender porquê. Porque justamente está aqui e tem a ver com qualquer coisa, essa ideia de primeiro as mulheres. Essa frase, primeiro as mulheres, não deveria ser dita assim. É um tipo de slogan, mas mais uma vez mudaram alguma coisa. Mudaram uma palavra. A forma de dizer foi mudada com uma boa intenção. Normalmente o que deveria se dizer é: respeiteis as mulheres. Agora, se nós tivéssemos ouvido essa frase, respeitei as mulheres, nós teríamos feito uma pergunta, principalmente os homens teriam feito, porque as mulheres acho que teriam gostado de ser respeitadas, não é? Mas os homens teriam dito: mas afinal de contas, porquê que devemos respeitar as mulheres? Pois, porquê? Porquê devemos respeitar as mulheres? Eu vou responder uma pergunta. Porque hoje, com o conhecimento que tenho, com muitas experiências que vivi com outras pessoas, como eu sou conselheira espiritual, quando as pessoas têm problemas, eu vou, sem as pessoas o saber conscientemente, eu vou buscar a informação, eu falo disto com a pessoa e realmente descobrimos que aconteceu esse tipo de situação. E realmente descobri muitas vezes esse tipo de situação. Então, eu pergunto: porquê é que existe uma tão grande quantidade de abuso sexual sobre as mulheres, de violação das mulheres?
que seja violação física ou violação psicológica. Por que está a acontecer? Porque é que crianças de todas as idades, até adolescentes, são violadas pelo próprio pai, pelos irmãos, por uns tios, por uns familiares, pelos amigos, pelos amigos e por desconhecidos. O que se passa? Sem falar dos abusos sexuais que às vezes acontecem à noite, quando as pessoas estão a dormir, e esses abusos sexuais são feitos por entidades invisíveis. Acontece. Isso é uma pequena informação que faz parte da quinta dimensão, ok? Vocês nunca ouviram falar disso, por isso não existe apenas o que vocês conhecem, existe também muitas outras coisas. E aí que está a evolução. Mais informações. Por que isto acontece? O que se passa? E fala também da pior violação que pode acontecer numa mulher, numa energia feminina, é nas crianças a incisão, que acontece ainda nos nossos tempos. O último número que vi sobre isto foi no ano passado, eram 6.000 incisões por dia. E quando elas não são bem feitas a primeira vez, eles voltam a as fazer. Então nós podemos nos perguntar, mas o que se passa? Por que este abuso sexual, esta violência sobre a energia feminina? O que se passa? Mais uma informação. Penso que foi um pequeno vídeo que eu vi, onde uma pessoa procurou a informação sobre o clitóris, queria-se informar sobre isto, e ela disse que não encontrou nada. Porque até há pouco tempo este assunto clitóris era proibido. Não havia nenhuma informação sobre isto. Mas porquê? O que se passa com esta pequena coisa? O que é que os homens, os que dirigem isto, os que controlam isto, o que é que eles temem? O que se passa lá com isto? Porque nós, hoje em dia, se observamos o que se passa no planeta, o que se passa na evolução da sexualidade, então as mulheres e os homens já não se entendem lá muito bem, mas está a favor da homossexualidade, tanto masculina que feminina, e além disso, agora entramos numa era onde a pedofilia está com as portas abertas. O que quer dizer que vão, depois de ter agredido as mulheres sexualmente, agredido a energia feminina, agora vão agredir essa energia na infância. Dos dois lados, masculino e feminino e masculino. Mas porquê? Qual é o interesse que há nisto? O que se passa? O que há que as pessoas não sabem acerca dessa energia? Então, vou lhe dizer o que eu sei sobre isto. Eu constatei, graças às experiências de vida que eu vivi, porque é assim que vou buscar o conhecimento, descobri que realmente, se não houvesse a energia sexual feminina, o mundo não seria como está. Porque é graças a essa energia sexual feminina que os homens
tem a capacidade de construir. Se ele não tivesse essa energia feminina até agora, então tudo seria diferente. Ou seja, o que está a acontecer agora teria acontecido muito mais depressa. A queda da humanidade. É verdade que hoje em dia muitas mulheres estão a descer o nível dos homens, enquanto deveria ter sido o contrário. Era os homens que deviam subir o nível das mulheres. E era graças a essa energia sexual feminina, que é poderosa, que a mulher podia, sem fazer nada de especial, bastava ser informados dos dois lados, saber o que acontecia, o que podia acontecer, e crer que isso acontecesse realmente. E acredito que se as pessoas soubessem, elas queriam que isso acontecesse. Então, tudo teria sido diferente. Nós teríamos evoluído, no bom sentido, na direção dessa era dourada. Porque essa era dourada, ela precisa de algumas capacidades especiais por ser construídas, por ser construída. Sem esse conhecimento e essas capacidades especiais, ela não vai ser construída. É o contrário que acontece. Essa era dourada, posso-lhe dizer que o que chamamos a quinta dimensão. Então, nessa era dourada, que vai abrir as suas portas às pessoas que desenvolveram a energia, as capacidades, o conhecimento, e pelas outras pessoas que não o fizeram, então acontece que as grades dessa prisão dourada vão ser ainda mais apertadas, vai ser ainda mais difícil de se libertar dessa prisão dourada. E justamente o que podia e ainda o que pode ajudar os humanos a evitar justamente todo este sacrifício, então o conhecimento se encontrava e ainda se encontra na energia feminina, no sagrado feminino. E é por essa razão que não informaram as pessoas a respeitar as mulheres. E hoje, até as mulheres já não querem ser servidas em primeiro lugar porque elas acham que somos todos iguais. E não somos todos iguais. E como primeiro nós vivemos numa era onde a mulher foi dominada pelo homem, é normal e é consciente que hoje seja reposta a mulher no seu nível, que ela seja respeitada pelos homens. Não queremos que os homens sejam submissos a nós, mas que eles nos respeitem como mulheres. Quando isto acontecer, ou depois disto acontecer, então podermos subir mais um degrau. E neste degrau sermos todos iguais. Por enquanto não dá. Porque se passarmos do degrau da submissão, da dominação da mulher pelo homem, saltamos o degrau onde a mulher vai ser respeitada pelo homem, por justamente equilibrar a energia do homem, saltarmos este degrau aqui, por passar ao somos todos iguais, então deixamos atrás de nós um vácuo, uma falta de conhecimento, e teremos que voltar lá um dia para aprender este conhecimento. Que o universo funciona assim. Somos todos iguais? Eu acredito que não. Porque realmente, ainda hoje lembrei-me disto e disse-me não.
Nós olhamos a história da humanidade. Os grandes filósofos são homens. Sou homem. Os mestres são homens. Sou homem. Onde estão as mulheres? As mulheres não são iguais aos homens, são estúpidas. Elas não sabem nada. Elas só prestam para fazer crianças, fazer filhos, não é? Sexualidade é fazer filhos. Isso era a ideia, sim. Era. Será que já acabou essa ideia? O problema é que muitas mulheres hoje, já temos mulheres nos governos, isso é verdade. Só que essas mulheres, eu não quero chocar ninguém porque eu não faço política, mas pelo pouco que eu sei, as que estão lá são no mesmo nível que os homens que estão lá. Não era por as mulheres descer no nível dos homens, era por os homens subir no nível das mulheres. Pronto. E é aí que o segredo dessa energia sexual e desse clitóris, ela está lá. Agora, precisamos de descobrir mais sobre isto. Ficamos por uma próxima informação. Abraço a todos e vou meditar sobre o assunto. Aceito as perguntas, os comentários e responder às vossas perguntas com os vídeos, ok? Um grande abraço a todos, amo tu, amo nós e até a próxima. Bye bye!